legislação brasileira, um conceito mais atualizado de área verde nós encontramos na resolução CONAMA do Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 369 de 2006, no artigo 8º, parágrafo 1º, que considera uma área verde como todo espaço de domínio público que desempenha função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotada de vegetação e espaços livres de impermeabilização. Aqui chama atenção a palavra impermeabilização, além dos outros fatores que nós já mencionamos. Justamente algumas cidades, sobretudo aquelas que não tiveram essa preocupação mesmo com esses espaços verdes, sofrem grandes problemas com alagamentos, inundações, e todo período chuvoso se repete aquele mesmo transtorno todos os anos. E se na cidade houvesse espaços estratégicos adequados, com vegetação, com espaços verdes, com áreas verdes, com arborização adequada, esses problemas com certeza seriam bastante minimizados ou até evitados. Esse é um ponto, um aspecto bastante importante com relação à drenagem urbana, né? Então, a área verde ela desempenha um papel importante no equilíbrio ambiental urbano, e se constitui como um importante indicador da qualidade na escala da cidade, cujos principais benefícios se traduzem em melhorias ecológicas, sociais e estéticas, como a gente mencionou há pouco. Outros indicadores, ou geoindicadores, né, também como são citados na literatura, podem também ser mencionados como a disposição espacial e densidade da vegetação arbórea na área verde, ou seja, a quantidade, a disponibilidade de espécies, a diversidade de espécies que nós temos nesses espaços, os aspectos físicos e sanitários da vegetação, a cobertura predominante do solo, condição do relevo. A disposição do relevo influencia diretamente. Se eu tenho uma vegetação adequada num terreno de grande declividade, por exemplo, esse terreno tende a ter uma preservação do seu solo, das suas estruturas. Mobiliário e equipamentos existentes na área verde, ali para acesso das pessoas, da população, da comunidade que mora no entorno, para que possa usufruir desse espaço, né? Aspecto geral da área verde, a limpeza e a conservação, que são bastante importantes também, que está relacionado a essa função estética, e o resultado obtido é considerado satisfatório. Quando nós temos todos esses aspectos em conjunto, associados, alguns autores até trabalham com o que a gente denomina de Índice de Qualidade Ambiental, que é o IQA. É uma forma de mensuração, então seria um indicador quantitativo, não é? E dentre os intervalos aceitáveis como um padrão satisfatório de qualidade ambiental seria de 0,66 a 0,82 a partir desses parâmetros que eu fui elencando agora há pouco. Voltando um pouco nessa questão da legislação, como eu disse, um marco histórico no mundo sobre discussão mais madura, mais consistente sobre as questões ambientais partiu da Conferência de Estocolmo, em 1972. A partir dali aconteceram outras conferências, outras reuniões em nível mundial, em nível dos países, em níveis locais, com essa preocupação. E se destaca também aqui o relatório da Comissão Mundial sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente, né, também intitulado como Nosso Futuro Comum,
a publicação de 1988, mas na verdade esse relatório ele resultou de uma reunião que ocorreu em 87. Foi onde originou o termo desenvolvimento sustentável, que colocava como conceito entendido como aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades. Então, administrando, utilizando os recursos naturais, de modo que as futuras gerações também possam usufruir destes, não correndo risco de escassez. Alguns autores na atualidade criticam o uso desse termo, desenvolvimento sustentável, e acabam preferindo o termo sustentabilidade, por entender que seja mais adequado, até porque o desenvolvimento, como muitas vezes ele é colocado, ele tem esse nome de desenvolvimento sustentável, mas na prática ele acaba sendo um desenvolvimento priorizando os aspectos econômicos e políticos e relegando a um plano secundário os aspectos ambientais e sociais. E na verdade todos os aspectos eles precisam ser equilibrados, e como eu destaquei, a natureza ela tem uma dinâmica própria e nós precisamos respeitar esses limites para que a própria sociedade não colham consequências desagradáveis e muitas vezes desastrosas, né? Como nós assistimos em muitos exemplos aí nos meios de comunicação. Especificamente na realidade brasileira, essas conferências mundiais elas influenciaram muito no país para que conseguisse consolidar uma legislação ambiental mais detalhada, vamos dizer assim. Ainda que nós já tínhamos em 1965 o Código Florestal, que do ponto de vista científico muito bom, muito completo, contempla bastante as questões ambientais realmente nas suas dinâmicas, né? E foi revogado recentemente aí pela Lei Federal 12.651 de 2012, que foi promulgada em maio daquele ano e sofreu algumas alterações em outubro do mesmo ano, com algumas correções, algumas inserções de parágrafos, alguns ajustes, né? E é a lei que está em vigor até hoje, né? E depois nós temos na Lei Federal de 6.938, de 31 de agosto de 81, pela primeira vez o Brasil tem uma política nacional do meio ambiente, que começa a nortear de forma mais clara as questões ambientais, já comparece uma preocupação com a educação ambiental, que não se falava muito antes, né? Entre outros fatores. E aí nós já vemos também na Constituição de 88, o meio ambiente ele já tem um destaque, tem uma relevância grande na lei, com um capítulo específico sobre isso. E eu quero citar aqui um artigo que é bem conhecido, mas que acho que é bem pertinente. No artigo 225 do capítulo 6º, que trata do meio ambiente, diz assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui nós percebemos a influência do relatório Nosso Futuro Comum, de 88, tendo uma influência direta aí na legislação brasileira, assim como de outros países também, né? Mas nesse sentido foi um avanço muito grande, né? Com certeza.
Mas não basta ter a lei. A lei, se não for aplicada, ela não significa nada, né? Agora, retomando essa questão da arborização urbana na qualidade ambiental, falando um pouco mais da conceituação e dos benefícios que a qualidade ambiental traz para o espaço urbano, para a população urbana, eu gostaria de mencionar aqui alguns autores que tratam dessas questões, né? Então, tem alguns autores, por exemplo, que destacam a redução da temperatura pela cobertura de espécies refletoras de calor. Então, um espaço urbano que tem uma arborização adequada, ela tende a ter uma temperatura mais amena, mais agradável, né? Principalmente aquelas cidades que estão localizadas em áreas muito quentes. O Brasil tem esse clima predominantemente tropical. Se nós temos uma arborização expressiva, adequada, isso é bastante amenizado, né? Um outro aspecto também que os autores destacam na literatura é que as árvores de copa rala, normalmente, elas interceptam em média de 60% a 80% da radiação direta incidente, e as de copa espessa até 98% da radiação incidente, né? O sombreamento e a conservação do asfalto também são consequências da arborização. Então, é possível conservar o asfalto por muito mais tempo se eu tenho uma arborização naquela área, naquele espaço, né? Então, se diz aí algumas pesquisas que a cada metro quadrado de asfalto coberto por copas de árvores reduz os gastos públicos com a sua manutenção. Um outro aspecto importante também mencionado pelos autores sobre essa temática é a redução da velocidade das enxurradas pela retenção e liberação aos poucos das águas das chuvas. A vegetação, tanto mais herbácea como as de copas médias, elas têm esse efeito de reter, de fazer com que a água ela tenha uma diminuição. Então, a água sendo retida, sendo barrada pela cobertura vegetal, ela tende a infiltrar mais quando eu tenho ali áreas não impermeabilizadas, né?